Hoje eu vim aqui dar o meu relato a respeito de filhos que cuidam dos pais idosos. Eu assisti um vídeo no TikTok de uma mulher que ela estava fazendo um desabafo e dizendo como que ela estava esgotada, como ela estava cansada por cuidar sozinha da mãe idosa e acamada. E quando eu li os comentários, eu vi uma enxurrada de críticas. Pessoas falando coisas horríveis para ela. Que ela não fazia mais do que obrigação, que a mãe tinha cuidado dela, que ela não tinha que ficar reclamando. E por isso eu vim aqui contar um pouco da minha história. Eu tenho os meus pais vivos, eles são separados, o meu pai mora em outro estado, meu pai está com 78 anos, e a minha mãe com 87, porque a minha mãe é bem mais velha que ele. E ela vive comigo. Mas eu cuido da minha mãe já há muito tempo. Eu sempre fui assim a rede de apoio dela para tudo, porque eu fui assim arrimo de família desde cedo. Então a minha mãe sempre contou comigo. E depois que o meu irmão se casou, eu trouxe ela para morar aqui. Então eu fico 24 horas com ela. Os meus irmãos, eu tenho dois irmãos, eles trabalham, têm lá a vida deles e acabou que eu fiquei sendo a responsável por tudo. Ela às vezes vai passar uns dias lá na casa deles, ou no final de semana, mas a responsabilidade mesmo com o médico e com comprar remédio e com todas as outras coisas que ela precise, sou eu. Ela até que tem uma saúde boa para a idade dela, né, 87 anos, mas ela tem um problema sério de visão, ela tem glaucoma, então ela quase não enxerga. Ela não pode ficar sozinha, porque ela pode se machucar, como já se machucou, já caiu, porque os olhos dela fecham e ela para onde ela estiver. Se ela estiver no meio da rua e o olho dela fechar, ela fica ali. Então tem que ter muito cuidado em casa para ela no fogão, não deixa ela ficar no fogão. Enfim, aqueles cuidados que a gente tem que ter com o idoso. E tem também aqueles filhos que têm o pai ou a mãe acamado ou com Alzheimer. A minha mãe ainda está lúcida, graças a Deus. O ponto assim que eu gostaria de tocar é que não é fácil cuidar de um idoso e o idoso ele não é uma criança, não é como cuidar de uma criança. Óbvio que o idoso que tem Alzheimer, ele vai perdendo a memória, ele se comporta às vezes como uma criança. E aí não tem o que fazer, é uma criança grande, mas mesmo assim demanda muito mais trabalho do que um bebê ou uma criança de 2, 3 anos. Já o idoso lúcido é complicado, porque ele tem outros problemas de saúde, mas a mente dele tá boa. Então é muito difícil para o idoso, esse que está lúcido, se submeter ao filho, porque sempre foi o pai, a mãe, quem deram as ordens e cuidaram do filho, e o filho tinha que fazer o que o pai e a mãe queria, né? Se o pai e a mãe falassem assim, você tem que fazer tal coisa, a gente, né, tinha que fazer. E o idoso, quando ele está aos cuidados do filho, ele não quer se submeter ao filho. Ele ainda é o pai, ele ainda é a mãe. Então ele quer ter autoridade. E muitas vezes isso já não é possível, porque o filho tem que ditar ali as regras e falar como que as coisas têm que ser feitas. E o idoso é muito teimoso, né? Pela minha experiência eu vejo, assim, a minha mãe, ela é lúcida, mas ela, assim, ela é muito teimosa, ela quer as coisas do jeito dela. E não dá, porque existem coisas que ela já não pode fazer. E eu tenho que pegar no pé. E eu fico naquela saia justa, porque ao mesmo tempo que eu sou cuidadora, eu sou filha. Então a gente fica naquele dilema, né? De fazer o que o pai ou a mãe quer, ou se impor. Então, às vezes, isso acaba causando assim, algum conflito, né? Naquela teimosia. Não, mãe, tem que fazer assim, ó, mãe. Agora tem que, ou tem que tomar o remédio, ou tem que tomar banho, ou não mexe aí que a senhora pode se machucar. E ela fica brava, né, comigo. Então a gente fica sempre naquele dilema, né? Porque assim, quando a gente era criança e eles davam as ordens assim, né, a gente ficava ali quietinho, tinha que obedecer. Não, você não vai em tal lugar. Aí você não podia ir. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tinha que obedecer. Aí quando a situação se inverte,
Aí é complicado, né, pro filho. E quando eu digo que o idoso ele não é criança, e cuidar de um idoso não é como cuidar de uma criança, é justamente nesse ponto, né? A criança você controla mais. A criança é um livro em branco que tá ali, você está começando a escrever as páginas no livro da vida dela. O idoso não, ele já tem o livro dele ali quase completo. Ele já viveu muita coisa, ele tem muita experiência, ele foi independente, autônomo. E está chegando naquele capítulo ali, já mais para o final do livro, né? E ele já não quer aceitar, e o filho também fica sabe, é uma situação bem complicada. Quando nós temos os nossos filhos, nós somos jovens ainda. Então você tem 20, 30 e poucos anos, você está com saúde, com garra, com disposição. A mãe pega uma criança no colo, a bolsa aqui do lado, pega um ônibus lotado, sobe, desce escada para levar o médico. Você tem força, você tem vitalidade, você está com a sua saúde em dia. Só que quando chega a hora do filho cuidar dos pais, o filho já está mais velho, muitas vezes com problemas de saúde, muitas vezes ainda tem que trabalhar porque não está aposentado, está naquela correria da vida. E conciliar, cuidar dos pais e a sua vida pessoal fica bastante complicado. A criança, ela está integrada ali na vida dos pais. Ela faz parte daquilo ali, ela está integrada. Então a mãe vai, deixa com uma vizinha para ela trabalhar, ou deixa com algum parente, ou coloca numa creche, numa escolinha. E ninguém fala nada, ninguém critica aquela mãe porque ela deixou a criança numa creche, numa escolinha, porque ela precisa trabalhar. E muitas vezes acontece do filho ter que colocar os pais numa casa de repouso porque ele ainda não está aposentado, porque ele ainda precisa trabalhar, ou porque ele está também com problemas de saúde e não consegue dar assistência se cuidar e dar assistência para o idoso. E acaba sendo muito criticado por isso. Óbvio que existem casos e casos, né? Tem casos de filho que realmente não quer saber e joga lá numa casa de repouso e não quer saber. E eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando do filho que está ali cuidando dos pais, fazendo o melhor que pode, enfrentando seus próprios problemas, como eu tenho enfrentado os meus, de problemas financeiros, problema de depressão, ansiedade, os meus problemas pessoais, e ainda tenho que ser forte para cuidar da minha mãe, para levá-la ao médico. Muitas vezes eu não estou bem, mas eu tenho que levá-la ao médico. Eu tenho que sair para comprar o remédio, eu tenho que sair para comprar as coisas que ela precisa. Eu corto o cabelo da minha mãe, eu faço a unha da minha mãe, porque ela não quer que ninguém corte, ela não quer manicure, ela não quer, então tudo sou eu. E às vezes eu me sinto sobrecarregada também, precisando de um descanso, precisando de uma pausa, e muitas vezes eu não tenho essa opção. E aí, muitas vezes, quando as pessoas ouvem um relato como esse, podem falar assim: ah, você não está fazendo mais do que sua obrigação, a sua mãe fez por você. E eu sei disso, eu sei que ela fez por mim. E eu não estou reclamando. Eu faço, cuido da minha mãe com todo amor. A gente se dá bem, lógico, às vezes a gente tem, né, os nossos perrengues, assim, mas coisas normais do dia a dia. E eu faço isso com muito amor. Mas o que eu quero dizer é isso, é que o filho também fica cansado e desgastado. Do mesmo jeito que a mãe ficava cansada e desgastada lá quando cuidava, o filho também fica. Só que tem filho que tem que dar banho, que tem que trocar fralda. E um idoso, ele é pesado, é um corpo pesado. E para um filho que já está com uma saúde também ruim, é um sacrifício. Muitas vezes ele não tem ninguém para ajudar, não tem um apoio. Porque todo mundo fala assim: se precisar, você me chama. Só que sempre você vai ter que ficar chamando alguém, porque sempre você está precisando de ajuda. E nem sempre você vai ter alguém ali disponível para te ajudar. Então é que eu gostaria que as pessoas tivessem um olhar um pouco mais sensível para o filho que cuida de um idoso.
A minha mãe, por exemplo, ela, além do problema de visão, ela tem problema de audição. Ela ouve muito mal. E ela sempre me reclamando, porque eu não tô escutando, porque eu não tô ouvindo, porque eu não tô ouvindo. E eu falei, não, vamos atrás, né? Então, levei ela ao médico. Depois de muito tempo, conseguiu fazer os exames. E conseguiu um aparelho auditivo pelo SUS. Olha, uma coisa que é tão demorada, tanta gente está na fila esperando e não consegue. E nós conseguimos, graças a Deus, eu fiquei super feliz. E o aparelho tá lá, na gaveta. Ela não quer usar. Falou, mãe, a senhora precisa usar. Ela, hã? Mãe, o aparelho. Ah, não, eu não gosto, eu não quero. Então, assim, ela me encheu tanta paciência por causa desse aparelho, que ela queria o aparelho, que ela queria o aparelho. E eu já desesperada, louca, correndo atrás. E depois que conseguiu, ela não quer mais. E eu não tenho como obrigá-la a usar. Entende? Se é uma criança, você coloca lá e faz a criança usar, e ela vai se acostumar e ela vai usar. O adulto não, ele tem vontade própria. Eu não posso obrigá-la a fazer uma coisa que ela não quer. Por mais que eu saiba que aquilo é necessário e é bom para ela. Entende? Eu só gostaria que as pessoas, principalmente aqueles que vêm fazer comentários e críticas a quem às vezes faz um desabafo, é que se coloque no lugar da pessoa. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E às vezes você precisa passar pela situação para você entender. Então pare, pense, segure a sua crítica. E tenha mais empatia e solidariedade por aquele que está cuidando. Porque dizem que uma mãe é para 10 filhos. 10 filhos não são para uma mãe. Aquela mãe que teve 10 filhos, vocês podem ter certeza que os mais velhos, os filhos mais velhos, ajudaram a cuidar dos irmãos mais novos. Ela não cuidou 100% sozinha. Porque nas famílias grandes era assim. Tem o filho mais velho, e aí os outros vão nascendo, e aqueles mais velhos vão cuidando dos menores. Então, os filhos também se sacrificam, os filhos também participam desse processo. Muitas vezes os filhos mais velhos são aqueles que são mais sacrificados, são aqueles que são mais negligenciados, são aqueles que têm mais responsabilidades desde cedo. E geralmente são aqueles que ficam cuidando dos pais. Então é preciso parar, pensar antes de fazer uma crítica. Esse foi o meu relato, o meu desabafo, e peço que as pessoas tenham um pouquinho mais de cuidado com aquilo que falam. Porque o filho que cuida de um pai ou de uma mãe idosa já está ficando idoso também. E já está enfrentando problemas de saúde também. E muitas vezes ele está sozinho. E ainda tem que receber as críticas. Cuidar de um pai e de uma mãe não deve ser visto como obrigação. As pessoas não podem falar, é a sua obrigação. Cuidar é um gesto de amor, é um gesto de compaixão. E aqueles que não podem cuidar dos seus pais, por diversas situações, ou porque estão doentes também, ou porque precisam trabalhar e não tem como ficar com eles, talvez a casa de repouso seja uma opção. Porque eu acredito que o filho que ama o pai ou a mãe, ele quer o melhor. Assim como o pai ou a mãe que coloca a criança numa creche, numa escolinha. Ele não faz aquilo porque ele não gosta do filho. Ele faz aquilo porque ele precisa. É errado abandonar o idoso numa casa de repouso e não procurar saber dele, deixar abandonado. Mas, às vezes, deixar o idoso na casa de repouso e pegar ele para passar um final de semana com a família, ou as festas no final do ano, é válido e é importante e necessário. O meu pai não vive com a gente. Meu pai é separado da minha mãe, ele vive em outro estado. Eu não tenho como cuidar dele. E muitas vezes eu sou criticada por isso. Mas a gente faz o que pode. E a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas a minha mãe, que mora aqui comigo, eu faço o melhor que eu posso por ela. Eu dou atenção, eu dou carinho,
Às vezes eu chamo atenção, às vezes eu dou bronca, como uma mãe faz com o filho, como ela já fez comigo, mas sempre com o intuito de ajudar, sempre com o intuito de deixá-la bem. E a minha alegria é quando ela está bem. Mas muitas vezes eu confesso que eu fico esgotada, que eu fico cansada, que eu fico sobrecarregada e nem sempre eu tenho alguém para me ajudar. Mas vamos seguindo a vida, enquanto Deus permitir, que nós vamos ficar juntas até o final, com muito amor, com muita dedicação, e que Deus nos ajude nessa jornada e não nos deixe enfraquecer. Muitas vezes eu tô mal, eu tô deprimida, ou eu tô com dor, que eu também tenho problema na coluna, mas eu tô ali, firme e forte pela minha mãe. E assim eu seguirei até o fim. Então esse foi o meu relato de hoje, com um pouco de desabafo, e gostaria que você comentasse o que você achou. As críticas, elas vão acontecer, mas não tem problema, faz parte da vida. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau.